Se você assistiu Os Órfãos e não entendeu nada no final, eu conto agora o que é que significa. Então, galera, qual é a premissa do filme? É mais um filme de terror, tá? Baseado no livro A Volta do Parafuso. E esse tipo de história já foi adaptada muitas e muitas vezes no cinema, tá? O que acontece, assim? Nossa protagonista, interpretada pela Mackenzie Davis, ela precisa arranjar um novo emprego e ela recebe uma oferta para trabalhar como governanta numa cidade bem afastada lá no interior dos Estados Unidos para cuidar de duas crianças ali que são órfãos, né, que perderam os pais e que tem apenas ali uma espécie de empregada que vai cuidando da casa e vai cuidando dessas crianças assim. Só que a primeira coisa que a gente vê no filme é uma tentativa de fuga dessa antiga governanta e ela acaba sendo, cara, assassinada por uma pessoa que você não entende o quem, mas que ela tá desesperada e ela não consegue passar do portão dessa casa, como se todo o terreno dessa casa, essa mansão gigante, tá, e não só da mansão, mas de todo o terreno que existe essa mansão, que ele é gigante, como se a pessoa não conseguisse sair dali. A partir do momento que ela entra, ela não consegue mais sair dali. A última coisa que a gente tem da nossa personagem principal, antes dela ir para a cidade do interior, antes de começar realmente a trabalhar, ela visita a mãe dela, tá? E a mãe dela, ela tá internada num hospital psiquiátrico. E até num primeiro momento, assim, não dá pra entender direito, tá? O tom que tá acontecendo naquela conversa ali. É uma tentativa de conversa que não acontece de uma maneira normal, corriqueira, óbvio. Mas tu não entende direito o que o roteiro quer falar com aquilo ali, tá? Mas isso tem uma grande importância pro final, que daí sim vai ter spoilers, e daí sim pra explicar o que é que aconteceu nesse final do filme, tá? Passado isso, ela chega até a mansão, ela conhece as crianças, ela conhece a outra empregada que trabalha nessa casa, que é uma senhora já de idade. E logo com isso, tá, o filme já começa a se perder muito, assim. Porque o principal clima de tensão que precisa acontecer, e em um filme assim, tá, não acontece em nenhum momento. Tem alguns pequenos momentos lá que eles tentam fazer, jump scare, tentam colocar, levar música, tentam jogar um pouco com questões de vultos e questões não sei o que, de passagem de pessoas, não sei o que, não sei o que. Cara, que não funciona, em nenhum momento do filme eu senti criado uma tensão, tá? Preso, como se tivesse realmente um perigo iminente acontecendo de algo que tu não entende, tá? Coisas básicas, regras básicas de um filme de terror, mas que não acontecem em nenhum momento ali. Mas ok. E agora tem uma parte muito importante que assim, a partir de agora, spoiler. Então, só fica quem realmente já viu o filme ou, cara, não tá ligando pra spoiler, então vamos lá. Sucessivamente, o personagem do Finn, que é o nosso querido Stranger Things, ele começa a ter uma participação que ele era muito ligado a um personagem que não existe mais nessa casa, tá? Um personagem que acabou morrendo com causas que tu não entende direito o porquê, mas ele tá aparecendo como espírito nessa casa ali e é indicado que ele que acabou com a última governanta que trabalhava nessa casa e o personagem da Mackenzie Davis está ali para nesse momento substituir ela e ele começa também a meio que perseguir ela. Tudo que vai acontecendo no filme a partir daí, ele começa a ter dois pontos, tá? Primeiro assim, ele fica tentando te passar esse clima de tensão, que eu já falei, cara, para mim não aconteceu em nenhum momento, tá? E segunda coisa, ele começa a desmembrar várias situações para mostrar que essa personagem ela tá começando a ter alucinações e perder o controle sobre tudo que está acontecendo, tá? Em nenhum momento ela tem controle sobre as crianças, em nenhum momento ela tem controle sobre a situação, em nenhum momento ela tem controle sobre a outra pessoa que trabalha naquela casa, ela não tem controle sobre a casa, tá? E a casa eu acho que foi muito mal utilizada, porque se eu imaginar qualquer filme do James Wan e direto para Invocação do Mal, cara, é uma arte de como fazer essa casa pulsar num filme de terror e criar realmente suspense, atenção. Não tem nada aqui disso, tá? Nada. Mas ok. E tudo isso que vai acontecendo é realmente para mostrar que o personagem da Mackenzie Davis tá perdendo o controle, tá cada vez mais perdendo a sanidade, só que fica tudo muito solto, tá? E fica tudo muito forçado. E até que a gente chega nessa parte final do filme. A gente é apresentado de novo alguns jumpscares lá, algumas situações que tu não entende. E eu comecei a ver o tempo do filme tá indo pro final, eu fiquei esperando alguma coisa acontecer e nada aconteceu. E pra quem já assistiu o filme, cara, o filme simplesmente ele acaba.
é legal. Tu tá vendo ali o filme, tem uma situação de volta em relação à carta recebida pela mãe e as figuras desenhadas ali, e tem toda uma situação que acontece onde ela consegue tirar as crianças da casa e logo depois volta, né? E no que volta tem a relação das cartas e tem direto a situação do hospital psiquiátrico lá, onde a personagem Mackenzie Davis vira a pessoa e simplesmente vê alguma coisa e o filme acaba. O que acontece nesse tal do final, tá? O que é que acabou rolando da produção do filme soltar o que aconteceu no final do filme. Tudo isso que eles queriam colocar sobre o personagem tendo essas alucinações e tudo mais, e as figuras que aparecem no filme todo, permeiam o filme todo, que é tal das bonecas quebradas, né? Que é como se ela realmente fosse uma dessas bonecas quebradas e que isso representasse a sanidade dela que vai se perdendo no decorrer do tempo, onde tu não acredita mais no que é real ou não, tá? Isso como se fosse a cabeça da personagem. A cabeça da personagem, ela não tem mais noção do que é real do que não é. Então, se tu não tem noção do que é real do que não é esse o final do filme, entendeu? Simplesmente é isso. O filme acaba porque não teria uma sequência lógica para esse personagem demonstrar assim, ó, quem é real, quem não é real. Como se aquela pessoa, tá, que a gente entende, querendo ou não, que é a mãe dela, ela chega lá na parte final e vira e ela toma um susto e o filme acaba, como se aquela figura fosse ela, na verdade. Ela tá ali enxergando ela mesma presa dentro desse hospital. E é isso, cara. O filme simplesmente acaba, ponto, e é isso. É um filme demonstrando como funciona a mente de uma pessoa que não tem mais noção, né, dessa sanidade, dessas coisas plenas que a gente entende como realidade, e simplesmente se entrega, e simplesmente se degrada. Cara, a ideia até é boa, só que é totalmente mal executado e principalmente não utilizado coisas fundamentais para esse gênero que está sendo construído, os órfãos. E isso muito se explica do porquê que, cara, esse filme foi lançado antes da pandemia, então ele teve tempo sim de ser visto ou não pelo público, e não foi visto pelo público, e também a quantidade de críticas negativas que esse filme recebeu, porque fica tudo muito forçado e tudo muito aberto. E se eles queriam contar isso sobre uma visão de um personagem sem suas plenas funções de sanidade e tudo mais, cara, tá muito longe disso. Não funcionou. Então é isso, galera. Deixe seu like, já assina o canal e até a próxima.